Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Continuando, então, a série de Isaías com vocês. E agora nós paramos no capítulo 49. Então, antes de começar, eu estava lendo aqui Isaías 66 e eu vou falar um trecho com vocês do versículo 1 ao 5, que é um trecho muito bom. Então, quem quiser pular, pode ir direto ali para o 49, mas eu falarei para vocês aqui, então. Assim diz o Criador: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Qual seria a casa que vós me edificaríeis? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Criador. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então a palavra diz também, em outro momento, que ele olha para aqueles que temem e tremem diante da sua palavra. E que mais? Também fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, se eu não me engano, Davi ou Salomão fala isso. E posteriormente, esse trecho é citado por Estevão também, e foi nessa hora que apedrejaram ele. Isso está no livro de Atos, não sei se no capítulo 7, 6, por aí, que fala sobre a história de Estevão. E aí ele explica, o Criador, ele simplesmente criou essa terra, criou todas as rochas, então ele não necessita de um templo para ser adorado. Basicamente, ele não necessita de algum lugar físico, porque ele é o Criador de todas essas coisas. E ele olha para como o Davi fala em algum salmo, para o contrito de coração e o quebrantado de coração. Então, o Criador, ele não chama as pessoas por elas serem melhores do que as outras. Ele quer simplesmente pessoas humildes que entendem que necessitam dele, que não podem nada sozinhas, e pessoas que o amem, que o adorem em espírito e em verdade. Então é por isso que muitas vezes os sábios desse mundo são confundidos pela simplicidade do evangelho, que é loucura para os que perecem, mas é esperança, é salvação para os que creem. Então, essa é a verdadeira sabedoria do Criador, né? O princípio da sabedoria é o temor do Altíssimo e o conhecimento, a prudência. E aí, vamos lá. Quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores, porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então isso é muito pesado, aqui ele está condenando aqueles que são hipócritas, aqueles que são religiosos, e é por isso, em outro momento, inclusive aqui em Isaías 58, ele fala sobre o jejum aceitável, né? Então, seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Ou seja, resumindo para vocês, o Criador, ele diz inclusive num salmo, que ele não se agrada e também em Provérbios é falado isso, ele não se agrada simplesmente de holocaustos, de sacrifícios, mas o verdadeiro sacrifício que ele quer é a humildade, é você fazer o bem para o seu próximo. Isso vai muito acima de você fazer sacrifícios religiosos, rituais, não é isso que ele quer. E faz sentido, inclusive, né? Esse é o Deus que eu sirvo. Não é o Deus que
se agrada de sacrifícios vãos, mas um Deus que, enfim, existiam os sacrifícios dos cordeiros para expiação dos pecados e era simplesmente um sinal do Messias que havia de vir, que é o Cordeiro Perfeito, o Filho de Deus. É por isso que eram sacrificados os cordeiros e hoje em dia não é mais necessário, porque ele levou sobre si as iniquidades e os pecados do mundo. Aliás, dos eleitos, do Criador. Mas é por isso que o Criador, ele se agrada mais dos sacrifícios de justiça do que de sacrifícios de animais. Então, beleza. Faltou um versículo aqui e aí vamos para Isaías 49, tá? Ele fala assim: ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Criador, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Então, creio que está falando aqui da contenda entre o povo de Israel. E basicamente é isso. Beleza, então vamos para Isaías 49 e eu vou ver até onde que eu vou com vocês. Não vai dar para ir até o fim porque é muita coisa, né? Então começando aqui, né? O servo do Senhor. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Criador, e a minha recompensa perante o meu Deus. Agora, diz Yahweh, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que faça voltar para ele a Jacó, o qual não se deixará congregar. Contudo, aos olhos do Criador serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. E aqui, este servo do Senhor, tá bom? Só para vocês entenderem, que está descrito em Isaías 49 e 50, que vai ser nos próximos vídeos, é o próprio Messias, o próprio Filho de Deus, Jesus. E aí vocês vão entender mais para frente. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Criador, o Redentor de Israel, o seu santo para a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Altíssimo, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Criador: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. Te guardarei e te darei por aliança ao povo, para restaurares a terra, e para dar-lhes em herança as nações assoladas. Então, olha o detalhe aqui. Te darei por aliança ao povo, né? E o Messias fala, ele pega o copo de vinho como simbolismo e fala: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, ao qual eu dou, enfim, não lembro exatamente aqui, mas ele dá o sangue da nova aliança para nos dar a salvação, para nos dar essa possibilidade da vida. Se eu não me engano, ele diz: dou por amor, alguma coisa assim. E aí, justamente, ele é a aliança. Assim como em Isaías 53, ó, é falado aqui sobre a aliança também. Enfim, tá, não tô achando aqui, mas Isaías 53 é incrível, é o primeiro vídeo do canal, inclusive, para quem quiser dar uma olhada. E aí é falado que ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O único intercessor entre Deus e os homens, inclusive Jesus Cristo, o homem. E
a sua alma se colocou para expiação do pecado, porque agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, basicamente é isso. Mas vamos voltar aqui para não me desviar. E aí ele fala o seguinte: para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Ou seja, ele é a luz do mundo. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem o calor nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais de águas. Então, isso aqui se relaciona ao que está descrito em Apocalipse 20, porque ele fala, e Deus limpará, João fala aqui, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O novo céu e a nova terra, né? Apocalipse 21. E aí, finalizando com vocês, mais 2 versículos aqui. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Então, basicamente é isso. E aí, no próximo vídeo, eu trago do versículo 14 ao 26 com vocês, a segunda metade de Isaías 49. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi menos exortação e mais o estudo bíblico com vocês. Então é isso, tá bom? Deixem o gostei, deixem o apoio de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Também não se esqueçam de deixar os comentários de vocês e de se inscreverem no canal. Então, que o Criador vos abençoe a todos e até a próxima.